E aí pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai fazer aqui um experimento que chama atividade enzimática em fígado bovino. Vocês estão prontas, crianças? Estamos, professor! Eu não ouvi direito. Estamos, professor! Para entender um pouco melhor disso, a gente tem que entender que enzimas são proteínas. É um grupo de compostos orgânicos. As proteínas têm várias funções no corpo humano. Pode ser a função de compor a estrutura do corpo, função de transportar substâncias, como a hemoglobina do sangue. As imunoglobulinas, que são os anticorpos, têm função imunológica. E as enzimas têm função de catalisar reações químicas no nosso corpo, no nosso metabolismo. Tá? E o objetivo desse experimento, então, é verificar como a temperatura e como o pH interferem na atividade de uma enzima, para que essas reações químicas, onde elas participam, possam acontecer de um jeito melhor ou pior, ou deixar de acontecer de acordo com essas duas variáveis, temperatura e pH. Eu vou relatar aqui os materiais que a gente vai usar para esse experimento, que são fígado bovino. Eu peguei um pedaço aí, mais ou menos uns 200 gramas, picadinho em cubinhos pequenininhos, limão, o peróxido de hidrogênio, que é a água oxigenada, 10 volumes. E aí eu já vou dar uma dica, tem ela cremosa e tem ela líquida. A cremosa é mais eficiente, a reação com a cremosa visualmente é mais interessante, tá? E aqui 4 recipientes transparentes para que as pessoas possam ver o que está acontecendo dentro. Aqui eu estou no laboratório, então eu estou usando uns beckers aqui, um bastão de vidro para poder mexer, e aqui a gente está usando aqui como se fosse uma trempe de fogão, e aqui tem uma chaleirazinha, né? Um bulizinho com tampa, que vai precisar de colocar o fígado ali em banho-maria por aproximadamente 20 minutos. O objetivo é aquecer parte do fígado. Então agora a gente vai para a etapa dos procedimentos, divididos em 4 recipientes, estão aqui numerados do 1 ao 4. No primeiro é o fígado cru, no segundo é o fígado cozido, no terceiro, fígado cru com suco de limão, e o quarto é ele cozido com suco de limão. Então eu vou tentar colocar a mesma quantidade em cada frasco para a gente poder observar as reações que vão acontecer, tá? Então, o primeiro fígado cru, estou me sentindo no Maria, tá? É o segundo fígado cozido, limãozinho, salzinho. No terceiro, cru, limão. Bastante suco de limão. Uma praia. E o quarto, cozido com limão. Na primeira etapa, a gente pode observar 4 situações diferentes. Então, o grupo chamado grupo controle, em todo experimento, ele serve para poder você ter um parâmetro para comparar. Ó, ele cru deveria estar assim. Aí no segundo, cozido, como que ele ficou? Você vai observar o que foi alterado com a variável temperatura. O terceiro, ele está cru também, mas agora tem uma outra variável, que é o suco de limão. O que a gente está observando? O 1 comparando com o 3, a variação do pH, tá? Portanto, o que a acidez está fazendo, está alterando no fígado cru. E no último, a gente vai observar 2 variáveis. Ele está cozido, temperatura, mais o limão, acidez. Então, comparando com o grupo controle nosso, que é o 1, a gente consegue observar o que aconteceu, tá? Então, pessoal, agora a gente vai ver o aspecto, né? O nosso pote 1
é o grupo controle, como que está o aspecto do fígado cru. E vamos ver os outros em comparação a esse primeiro. Frasco 2 é o fígado cozido apenas. Frasco 3, fígado cru com limão. Frasco 4 é o fígado cozido com limão. Então, agora, pessoal, nessa parte 2 do experimento, a gente vai adicionar o peróxido de hidrogênio, que é a água oxigenada 10 volumes. Como eu falei com vocês, a cremosa é mais interessante do que a líquida. Vou adicionar uma quantidade mais ou menos igual em todos os frascos e a gente vai observar o que vai acontecer. Primeiro no 1. Agora vamos para o frasco 2. Vamos usar lá o nosso grupo controle para ver a diferença. O frasco 1 aqui e o frasco 2 aqui. Vamos fazer no 3. Frasco 3, fígado cru com limão. E agora vamos fazer no último, cozido com limão. Praticamente não aconteceu nada. Lembrando que no primeiro a reação foi instantânea, né? Vocês lembram que foi colocando, já foi dando essa espuma toda. Colocar em ordem. 1, cru. 2, cozido com água oxigenada, né? Todos com água oxigenada. 3, ele tá cru com limão. Teve alguma reaçãozinha, mas nem se compara com o 1. E o 4, cozido e com limão. Muito pouco, né? Então, gente, bora entender o que aconteceu nesse experimento no fígado. Não sei se vocês repararam, o primeiro pote, a espuma foi lá em cima, quase transbordou, né? Por que será que isso aconteceu? Nos outros 3 tiveram algumas alterações, ok, mas nada comparado com o primeiro pote, né? O que tinha no primeiro pote? Fígado cru. Bom, primeiro a gente tem que entender por que foi escolhido o fígado, né? Não foi aleatório que foi o fígado, o cozimento, o limão, isso tem uma razão de ser. Vamos entender isso aqui agora. Função do fígado, se vocês pesquisarem na internet, vai ver uma lista de funções do fígado enorme, tá? Mas para o nosso interesse aqui, o foco da função do fígado é de desintoxicação. Pessoa que bebe demais, por exemplo, não vai ter cirrose hepática, vai estar com problema no fígado, porque o fígado passou a vida tentando lutar contra o álcool, né? Que é uma substância tóxica no nosso corpo, tá? Estou só de exemplo para vocês. E aí, o fígado, no nosso corpo todo tem essa organela nas células, mas o fígado em especial tem uma organela em grande quantidade, que tem função de desintoxicação, que ela chama peroxissomos. Várias organelas no plural, né? Peroxissomos. Função de desintoxicação, ela produz uma enzima que chama peroxidase, também chamada de catalase. Quando a gente estuda proteína, a gente vai ver várias proteínas
que o final da palavra é ina, né? Hemoglobina, por exemplo, queratina, né? Mas as enzimas também são proteínas. O final das enzimas é sempre ase, lipase, peroxidase. A lactase é muito famosa, né? Quem tem intolerância à lactose, por exemplo, né? Enzima lactase é uma proteína que quebra o carboidrato lactose, tá? Então, o que essa peroxidase aqui tem a ver com essa história? A peroxidase, lembra o que a gente foi acrescentar depois nos frascos? Nós fomos acrescentar o peróxido de hidrogênio. Então, peroxidase é uma enzima que vai quebrar um peróxido. Lembra no início do experimento, dos materiais, eu falei com vocês, vou aproveitar aqui, pegar aqui para mostrar para vocês, a água oxigenada, né, que a gente usou, pode ser a outra também, aqui está mais em mão, pode ser ali, pode ser cremosa. A água oxigenada é o peróxido de hidrogênio, tá? Então a enzima do fígado, peroxidase, ela quebra o peróxido de hidrogênio, ela reage com o peróxido de hidrogênio, que é a água oxigenada. Então aqui, ó, vou colocar o peróxido de hidrogênio aqui, ó, o vidrinho dele aqui, ó, H2O2, água oxigenada. Isso é o peróxido de hidrogênio. Então, reagindo com essa substância do fígado, não vai quebrar a molécula, então vai liberar O2 no meio, e aí a gente vai ter aquela formação de bolha que a gente observou lá, certo? Então, antes de colocar água oxigenada só tinha o fígado cru, depois ele cozido, a gente já viu uma mudança de aparência por causa da temperatura do fígado, mudou a aparência dele, né? As proteínas desnaturam a altas temperaturas, por exemplo, né? Seria uma das razões. Aqui o fígado cru, que deveria estar daquele jeito, vermelhinho, quando colocou o limão tem um pH ácido. Então é a acidez agindo sobre o fígado cru, modificou a aparência também. Ele já ficou um pouquinho mais marronzinho, né? Ok, no último aqui, o fígado cozido, ou seja, a temperatura foi elevada e ao mesmo tempo adicionou limão, suco de limão, que tem um pH ácido, tá? Então foram duas variáveis atuando aqui, ó, alta temperatura e acidez. Aqui só o pH, né, acidez, aqui a alta temperatura e aqui nada atuando, porque esse é o nosso grupo controle, tá? Então vamos acrescentar água oxigenada aqui no desenho. Colocou a água oxigenada, a peroxidase é uma enzima, vai agir sobre aqueles substratos aqui, reagindo quimicamente. No primeiro, fígado cru, as células, as organelas estão intactas, produz essa enzima aqui, reage com a água, então forma muita bolha aqui. Então aqui é muita reação. Nos outros três, a gente viu menos reação. Em todos eles, reação, menos reações químicas. Por que disso aqui, gente? No primeiro, aliás, número 2, cozimento, alta temperatura desnatura as enzimas. A peroxidase, a alta temperatura, ela modifica a sua estrutura 3D, não funciona de maneira muito adequada. A gente vê que não teve muita espuma acontecendo aqui no número 2, tá? No 3, o fígado está cru, mas tinha o limão. Limão é acidez, pH abaixo de 7, né? Isso também interfere degradando, desnaturando a enzima. Então a reação acontece
menos do que deveria acontecer. Último frasco, cozido, então alta temperatura e mais o pH ácido atuando sobre a enzima peroxidase, então praticamente não há reação química, tá? Então, lembra lá no início do experimento, o objetivo desse experimento era verificar o efeito da temperatura e do pH sobre os materiais, no caso foi o fígado bovino. Então a gente está verificando aqui que alta temperatura e pH muito ácido ou muito alcalino também pode interferir na atividade das enzimas e elas não funcionarem. Ok? Então, esse foi o experimento do fígado bovino. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like no canal, ative o sininho, inscreva-se e até o próximo.